Olá, bem-vindos ao Tech Gauss. Neste vídeo, iremos orientar como fazer a manutenção correta em alternadores automotivos. O alternador transforma a energia mecânica do motor em energia elétrica e tem a função de carregar a bateria e alimentar todos os dispositivos elétricos e eletrônicos do veículo. O alternador é composto por vários componentes elétricos e mecânicos. Iremos apresentar os principais, indicar os defeitos mais comuns e como fazer a manutenção correta. O rotor tem a função de criar um campo magnético que irá induzir no estator uma tensão elétrica. Os principais problemas são curto-circuito entre os fios do enrolamento ou com a estrutura de aço, o que provoca a diminuição da resistência elétrica, podendo provocar a queima do regulador e, consequentemente, uma sobrecarga no alternador. Geralmente, esses problemas ocorrem pelo desgaste do verniz isolante dos fios do enrolamento ou devido ao sobreaquecimento. Rotores remanufaturados de má qualidade geralmente têm as castanhas usinadas e, com a diminuição do diâmetro do rotor, o mesmo perde parte da capacidade de geração de energia, e isto vai se refletir na perda de amperagem do alternador. A usinagem dos anéis coletores irá diminuir a vida útil do regulador. Lixar os coletores de maneira inadequada aumenta o desgaste das escovas. A superfície do anel coletor deve ter o aspecto de polida. Para testar o rotor, meça com o multímetro a resistência do enrolamento, a qual deve estar em torno de 2,5 a 4,5 ohms, isso para 14 volts. Verifique também se não há curto-circuito entre o enrolamento e a estrutura de aço. O campo magnético gerado pelo rotor envolve o estator e é o que faz com que nele surja uma tensão alternada. Os problemas mais comuns nos estatores são curtos-circuitos nas bobinas, podendo ser numa mesma fase ou entre uma fase e outra, ou até mesmo entre as três fases. Curto-circuito entre as fases e o ferro ou casco do estator. Estes curtos ocorrem pelo desgaste do verniz isolante, sobreaquecimento do alternador ou falhas na hora de montagem. Faça uma inspeção visual no estator. Manchas escuras no verniz das bobinas indicam excesso de aquecimento. Abra os fios da bobina e, com um multímetro na escala de continuidade, verifique se não existe curto entre as fases e entre cada fase e o ferro do estator. A placa retificadora ou placa de diodos transforma a tensão alternada que é produzida pelo estator em tensão contínua. Com um multímetro na escala de diodos, meça cada diodo da placa, no sentido direto e inverso, para certificar que os mesmos não apresentem defeitos. Faça também uma inspeção, verificando a presença de soldas frias ou trincadas. Importante: alguns retificadores possuem terminais flexíveis. Jamais lixe esses terminais, pois o mesmo possui um tratamento especial composto de prata, o que evita a oxidação. O regulador de voltagem tem como função garantir o nível da tensão gerada pelo alternador, controlando-a em qualquer rotação. Os defeitos mais comuns são desgaste das escovas. Nesse caso, faça a substituição do regulador. Não recomendamos substituir as escovas. Outro problema é a tensão de saída, deixando assim que a bateria e os consumidores recebam excesso ou falta de energia. Com o uso de um multímetro na escala de tensão contínua, meça a voltagem do alternador com o veículo em funcionamento, a qual deve estar em torno de 13 a 14,5 volts, dependendo do veículo. Antes de executar a montagem do regulador, verifique se os contatos entre o regulador e o alternador estão perfeitos. Fixe bem o regulador com os parafusos, cuidando para não quebrar as escovas. É proibido lixar os terminais do regulador. Todo rolamento sofre desgaste com o uso. Isso significa que de tempos em tempos deverão ser substituídos. Sugerimos que, ao efetuar o reparo em alternadores, independente da causa do problema, os rolamentos sejam sempre substituídos. As principais causas de defeitos nos rolamentos são ruídos e travamentos do mesmo. Esses defeitos são ocasionados pelo desgaste do próprio rolamento, mas podem ocorrer após a montagem do mesmo. Jamais bata diretamente no rolamento com um martelo.
utilize sempre ferramentas adequadas, tais como uma prensa, um kit de ferramentas ou um dispositivo de nylon. Por hoje é só. Em nome da Gauss, agradecemos a atenção de todos e até o próximo vídeo da Tec Gauss. Não se esqueça de deixar os seus comentários. Eles são muito importantes para que possamos aprimorar os nossos serviços.